Boa noite, meus amigos e minhas amigas. Estamos aqui para mais um Hangout, nosso fabuloso Hangout de domingo. Está dando aquele pedal, aquele aconchego dominical. E hoje nós estaremos repetindo a dose com o nosso querido amigo Benê Barbosa, presidente da ONG Viva Brasil, e com Nelson Barreto, autor do best-seller Reforma Agrária, o Mito e a Realidade, professor da Universidade de Brasília. Nós vamos falar, entre outros assuntos, sobre o desarmamento, sobre a reforma agrária, sobre os movimentos indígenas, quilombolas, etc. e tal. Mas temos também, inaugurando hoje, nós vamos inaugurar a sessão de perguntas dos espectadores, das pessoas que estão vendo. Nós estamos aqui com uma série de perguntas aqui. Agora, boa noite, Nelson. Boa noite, Bené. Boa noite, Lobão. Boa noite, Bené. Boa noite, gente. Boa noite, Lobão. Prazer estar mais uma vez aqui nesse domingão. Aliás, é o segundo domingo na minha vida que eu não fico depressivo de noite. Olha, gente, eu acho assim, como não poderia deixar de ser, eu acho que a gente tem que começar o nosso Lobão, só um pouquinho, Lobão. Acho que tem algum computador que está transmitindo. Que está transmitindo Alguém está com o Skype ligado, é isso? Já parou. Beleza, deu certo, deu certo. Desculpa interromper, perdão. Tá bom. Então é o seguinte, gente. Eu sugiro a gente começar o nosso Hangout com uma coisa que a gente não poderia deixar de comentar, que foi a prisão dos mensaleiros, né? Que está dando aquele bochicho, e várias reações das mais inusitadas estão aparecendo por aí. Eu queria que vocês dois, começar pelo Nelson, que é o nosso a primeira vez. Nelson, o que você está achando, o que você achou dessa atitude, vamos dizer assim, surpreendente do Joaquim Barbosa, né? Foi uma coisa no meio do feriado, barará. E o que você achou disso tudo, da reação das pessoas, da imprensa? O que você achou? Bem, foi muito simbólico, né? Que no dia da República, um dia fatídico, tenha sido a prisão dos mensaleiros. Aliás, o seguinte, a República começou desse jeito, que foi... O Rui Barbosa dizia o seguinte do Congresso, que o parlamento no Império era uma escola de estadistas e que na República tinha virado um balcão de negócios. Então parece que a situação não mudou muito de lá para cá. Só que eu gostaria de realçar o seguinte, não sei qual foi o articulista até, que dizia que não é só um caso de corrupção, mas é uma tentativa e é um projeto de poder que está por detrás desse mensalão. Eu senti aqui em Brasília, inclusive, que fizeram a manifestação de apoio aos mensaleiros, e a própria imprensa divulgou que o pessoal foi lá com mensalinho, né? Muitos foram lá com mensalinho de R$50, mais lanche, etc., para fazer aquelas manifestações. O que mostra como eles estão descolados da opinião pública, e muitas dessas manifestações são artificiais e compradas. Né? Agora, isso, por outro lado, talvez tenham apressado para esse ano, para não ocorrer prisões semelhantes no ano que vem, que é o ano de eleições. Né? Será que o Joaquim está... Eu acho que o Joaquim engatou uma quinta ali, percebendo que a coisa estava feia em termos grupais ali no Supremo, e engatou uma quinta e inventou ele pegou um recurso que ele tinha lá e desceu a caneta, né? Foi. Agora, mas começou com o Procurador-Geral da República, né? Doutor Jaru. Procurador-Geral da República. Mas tomar uma atitude dessas no meio do feriado foi dele, né? Foi uma coisa própria dele. Não, isso sim. Né? Agora, outra coisa que eu gostaria de falar, já que nós vamos falar sobre
movimentos quilombolas, sobre reforma agrária. É muito interessante a gente também dar uma pincelada na reação da militância do PT, a gente viu na internet, deixar nosso repúdio aqui a essas manifestações racistas que ocorreram com Joaquim Barbosa, né? Uma coisa deplorável, e eu acredito que é uma coisa que a gente verifica que realmente são eles sempre agindo com peso para duas medidas, né? Defendem cotas raciais, etc. e tal, mas quando chega na hora H, são os primeiros a exalar esse racismo, esse ódio, essa situação assimétrica repudiante, né? É verdade. Não, e depois o seguinte. Quer falar, Nenê, fala alguma coisa sobre o que você achou desse feriadão aí, republicano. Acho que foi realmente, eu acho que o principal aí foi a coisa realmente do simbolismo, né, por trás disso. Eu acho que o Joaquim Barbosa salvou, ou pelo menos resgatou durante algum tempo aí o nome do STF, né, que tinha perdido muito sua credibilidade depois do julgamento esqueci o termo agora, e acho isso extremamente importante. A maior preocupação que me assusta realmente muito é essa questão da militância, né, que você vê o radicalismo que existe por trás disso, né, a falta de senso total, né, desculpa, eles não estão defendendo um crime político, eles estão defendendo um crime comum, né, e criminosos condenados. Né? Então isso me assusta bastante, mas também mostra, né, eu acho que muito claramente, do que eles são capazes. Né? A verdade é que eles são capazes de qualquer coisa. Bom, é um crime comum, mas como o próprio Nelson falou, isso se fosse num país mais civilizado seria tido como um atentado, aliás, à pátria, né? Porque é um atentado tipo golpe de Estado, né? O que eles planejaram, o que eles estavam tentando. O que eles fazem, na verdade, tem outros esquemas, inclusive até piores que o mensalão, que a gente sabe, mas na verdade, eles estão dando deram um golpe de Estado, basicamente, né? Sim, é verdade. Bom, pra você ter uma ideia, o próprio Estatuto do Desarmamento, ele foi votado durante a vigência do mensalão, né? E na época a gente chegou a levantar que nos dias que antecederam, né, a votação, houve saques e houve distribuição de dinheiro, ou seja, aquilo obviamente era para influenciar e para se conseguir a aprovação de projetos que o governo queria. Entre eles, um deles era o Estatuto do Desarmamento. Se a gente fosse seguir, né, a lei ao pé da letra, todas essas leis aprovadas durante a vigência do mensalão deveriam ser anuladas, porque você não tem como comprovar que houve isenção, que houve realmente um voto dos deputados porque queriam votar nisso, porque achavam importante votar nisso. Mas isso ninguém acabou ninguém discutindo. Ou seja, é muito grave, né, para ser tratado com essa banalidade e tratado com essa displicência ou com essa revolta, né? Os presos políticos fazendo aquele gesto, por sinal, muito canastrão, né? A coisa do Zé Disseu, genuíno de ficar de punho, e com aquele beicinho dele, bem biquinho de ofendido. E temos uma militância enorme que está achando isso, no mínimo, revoltante, como se fosse um golpe das elites. Essa coisa, essa nomenclatura deles, essa terminologia, isso tudo é muito cafona, né? São chavões que eles incorrem há tantos anos, e tem muita gente que fala esse tipo, né? As elites. É muito triste, é muito triste. É o pensamento autoritário. Hã? É o pensamento autoritário, não adianta, eles têm um pensamento autoritário. Né? Esse próprio gestual é muito... Você pode pegar todos os ditadores do mundo, utilizavam gestos muito semelhantes, né? Que essa mão erguida, seja a direita, seja a esquerda,
mas todos muito semelhantes, né? E é exatamente isso, né? Eles querem o poder pelo poder, né? E farão e fazem qualquer coisa para se manter nesse poder. Esse é o grande risco que o Brasil está correndo. Agora, vocês souberam... Tá junto? Desculpa, Lobão. Não, por favor, Nelson, fala aí. Não, por detrás do comunismo está justamente a questão do direito de propriedade. Quer dizer, a propriedade para eles pertence ao Estado, não existe o indivíduo e o seu direito de propriedade. Ora, negando o direito de propriedade, você nega a liberdade e a independência do cidadão. E é isso que eles proclamam. Esses gestos todos são simbólicos de todo um regime, de toda uma concepção, uma mentalidade que eles querem implantar no Brasil. Se nós formos abrir a caixa preta do MST, quem é que financia todo o MST? Vamos ver quantos mensalões tem ali por trás também. Quer dizer, isso tudo foi coibido de se fazer uma CPI sobre o MST, porque ia se descobrir também todo esse ramo de corrupção, mensalão, etc., e ONGs que financiavam essas invasões de terra e esses grupos. Pois é, então vamos começar por esse viés que justamente é a propriedade privada. A gente fica falando sobre... É muito engraçado ainda ter gente no Brasil que tem dúvida quanto a gente está vivendo um afunilamento para um regime absolutamente autoritário e comunista. Agora, quando se fala comunista, as pessoas acham que o comunismo ficou dos anos 60, do jeito que ele era, e ele está cheio de mudanças. Eu acho que a principal mudança, e eu acho que nessa seara, Nelson, você pode muito nos dizer, é justamente dentro do campo. Eu acho que, me corrijam se eu estiver errado, que a primeira classe a ser demonizada no Brasil, agora nós temos médicos, nós temos várias outras tantas, mas a primeira foi justamente do pecuarista, né, do latifundiário, do produtor rural, como se for a bancada ruralista, etc. e tal. E eu acho que um dos primeiros atentados à propriedade privada, eu acredito que isso não esteja sendo muito noticiado pela imprensa, mas pelo que eu tenho lido, o que nós temos visto é uma chacina rural, né? Tá vendo centenas de famílias estão sendo depostas de casa, e dentro desse contexto tem o MST, tem a FUNAI, e tem uma série de outras instituições. Nelson, eu queria que você falasse um pouco sobre isso agora. Não, com certeza, isso já no Congresso Comunista de 1922, eles já diziam que a propriedade devia ser destruída primeiro pelo campo. E por isso toda essa insistência na reforma agrária, desde a década de 60, agora que tivemos essa exumação aí, inteiramente canhestra, né, do João Goulart. Alguém fez uma pergunta aqui sobre o livro Reforma Agrária, Questão de Consciência, do professor Plínio Corrêa de Oliveira e mais 2 bispos. E, de fato, esse foi um livro histórico, fez 50 anos, e levantou esse problema. Na época, eles diziam que se não houvesse uma reforma agrária no Brasil, o Brasil viraria uma pária da sociedade e morreria de fome. Ora, o que nós vimos foi o contrário. O Dr. Plínio pegou pelos documentos dos papas, e é muito interessante, Lobão, de ver, né, que a melhor definição do direito de propriedade nós encontramos em Leão XIII, que ele diz o seguinte: o direito de propriedade é o trabalho acumulado. Se eu trabalho e economizo, ali está o direito de propriedade. E vem da natureza criada por Deus, que é uma natureza inteligente e livre. O homem ser inteligente e livre, ele trabalha e prevê o futuro. Ora, o comunismo, ele não reconhece essa liberdade do ser humano. E o trabalho pertence ao Estado, pertence ao partido. E com isso acaba com a liberdade das pessoas. Então, o Estado, ele é posterior ao direito de propriedade.
Direito de propriedade vem da natureza humana. Então, são 2 mandamentos da lei de Deus: não roubar e não cobiçar as coisas alheias. Ora, quando a reforma agrária foi denunciada e fracassou, no último discurso do João Goulart, na Central do Brasil, ele disse isso. O fracasso do governo dele se devia a uma minoria que tinha apresentado a questão da reforma agrária, do direito de propriedade. E eles levantaram isso de novo, através da esquerda católica, documento da CNBB, a Teologia da Libertação, e anunciaram como se fosse... num dos assentamentos que eu visitei, tinha um cartaz que dizia assim: a terra vos libertará, né? Até parece uma paródia com os campos de concentração nazista, né? O trabalho vos libertará. E o que a gente via nos assentamentos, e que vê hoje, são favelas rurais. Quer dizer, se o Brasil tivesse transformado o nosso campo na reforma agrária, hoje o Brasil não teria o que alimentar, porque hoje os assentamentos de reforma agrária, o governo tem que fornecer cesta básica e Bolsa Família. Você imagina como é que as cidades viveriam. Mas isso tudo é escondido indígenas também, né? A Raposa da Terra do Sol diz que está um flagelo aquilo lá: prostituição, alcoolismo, suicídio, miséria, todo mundo morando em cima do lixo. E uma outra vertente desses antropólogos socialistas de não querer deixar o índio inimputável, e essa coisa, a nação brasileira devia ser só uma só, não devia ter nações indígenas, isso tudo também é uma outra parte da briga no campo, né, Nelson? O campo hoje, além da reforma agrária do MST, que hoje está muito sem força, aparentemente, é a questão indígena e quilombola. A questão indígena, eles, contrariando a letra da Constituição, que a Constituição diz que vai reconhecer as terras que os índios ocupam. Que então ocupam em quando? Em 1988. Não é ocupavam, não é? Porque se for ocupavam, então o Brasil todo seria indígena. Embora não se dá para determinar que índio, porque os índios aqui viviam em guerra e eram nômades, e foram mudando de região para região. Agora, eu estive lá na Raposa Serra do Sol, antes da desintrusão, né, dessa absurda desintrusão, e podíamos ver isso, quer dizer, os próprios índios não queriam isso, mas a FUNAI e o CIMI, eles querem isolar o índio como se fosse um jardim zoológico. Uma peça de museu, né? Ora, se perguntar ao índio, ele não quer ficar isolado da sociedade. Ele quer o progresso. Ele quer toda a nossa civilização, com todos os defeitos que tenham. Há vários ramos de muito progresso e eles lá vivem na pedra lascada, não é mesmo? E é interessante que eles tratam cada reserva indígena de terra indígena. E isso aí é muito grave, porque o Brasil assinou o acordo da ONU de terras indígenas. E baseado nisso, essas ONGs reivindicam um verdadeiro Estado soberano para essas terras indígenas. Como se fosse outro país, né? Como se fosse outro país, exatamente. Exatamente. Para ter uma ideia, nem os militares podiam entrar lá na terra indígena. Eles não deixavam. Quer dizer, hoje tem... eu estive em Manaus agora e me disseram que continua essa norma. A estrada que vai de Manaus para Boa Vista, em Roraima, às 6 horas da tarde fecha. E tem uma reserva indígena para atravessar. Então a pessoa tem que esperar o outro dia para poder atravessar aquela estrada. Quer dizer, isso é outra nação. Agora eu pergunto, o índio, ele precisa de autorização para atravessar nossos estados? Não. O índio é um brasileiro. E todo brasileiro ele pode ter o direito de ir e vir em todo o território nacional. Agora chegou um comunicado lá em Santa Catarina que os índios fecharam uma estrada. Aí vem o jogo de empurra, porque a questão indígena é federal.
Aí o governo do estado não pode colocar a polícia militar. Mas é o que o advogado da OAB disse. Mas aí não se trata de questão indígena. Se trata do direito de ir e vir. Portanto, é do âmbito da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina que deve intervir e dar liberdade para as pessoas ir e vir dentro do território de Santa Catarina. Agora, os produtores rurais, o que acontece? Os índios invadem, saqueiam. Mato Grosso do Sul, estive lá também, está com 80 fazendas invadidas. Quando houve a morte daquele índio, por acaso eu estava lá por outra razão, e o mapa foi feito pela Embrapa, eles verificaram isso. A reserva indígena, que tem, eu acho que 2.300 hectares, eles querem uma ampliação, primeiro para 18, depois querem todo o sul do Mato Grosso do Sul, né? Mas com o PIB do Mato Grosso do Sul, né? Derrubaram mais de 25% nessas invasões. Exatamente, e a área é melhor, né? Pois é, soja, Só arroz. que essa reserva, que aparentemente é pequena, os índios, que já não são mais índios, já são inteiramente civilizados, eles vão trabalhar na cidade, eles só ocupam 30%. Não trabalha a terra, não acontece nada, né? Em termos de divisa, a terra fica incultivada e abandonada. Exatamente. E a FUNAI e o CIMI não deixam os índios ocuparem ou fazer parceria com os produtores rurais. O que acontecia antigamente. Quer dizer, eles procuram jogar uma luta de raças entre o produtor rural e os povos indígenas. O que é um desrespeito com a própria nação indígena em geral, porque é uma maneira de decretar uma tábula rasa ao cidadão indígena, né? Assim, você é indígena, você faz parte do neolítico, você não pode fazer parte da sociedade normal porque você é um ser diferenciado tanto para o bem quanto para o mal, né? Exato. E o último a ser ouvido é o índio, né? É o dividir para conquistar, né? É o dividir para conquistar. O Brasil está sendo dividido em grupos, né? E grupos de preferência antagônicos. Todos se odiando, né? Exatamente. E aí, enquanto os grupos brigam entre si, o status quo se mantém. Aí fica muito mais fácil você continuar aí e manter o poder em cima da população como um todo, né? Isso é muito comum. E está claramente acontecendo no Brasil, né? Das perguntas, né, que chegaram, eu recebi uma pergunta, na verdade foi uma pergunta, foi um verdadeiro desabafo, né, de um atirador de Brasília, chamado Iran Shari, né? Me desculpe se eu estiver errando a pronúncia do nome dele, né? Então ele fala que ele é atirador e que o Brasil está dominado por bandidos, né? E quando é que alguém vai fazer alguma coisa, que ele vê as entrevistas, vê os discursos, mas nada muda, né? A gente não sai do lugar, a gente não tem nada de concreto e que precisa de alguém para fazer alguma coisa de concreto. A verdade é o seguinte, né? Eu acho que isso é um desabafo, eu acho que não é só dele, eu acho que tem muita gente que pensa assim, muita gente que olha, e eu já recebi vários e-mails, várias mensagens nesse sentido, fala, pô, mas o que vocês estão fazendo? Né? E o que eu digo é o seguinte, primeiro, assim, aqui a situação está muito ruim, nós estamos num brejo, isso é muito claro, isso ninguém duvida, e é muito óbvio. Né? Agora a questão é, você tem que enxergar como nós chegamos aqui. Essa é a grande questão. Né? Questão do desarmamento, para falar especificamente no que eu entendo melhor, do que eu conheço melhor. Né? Como é que nós saímos da década de 70, onde era muito fácil você adquirir uma arma de fogo, era muito fácil você conseguir um porte de armas, onde toda mala masculina, pochete, bolsa masculina, aquelas capangas, todas elas vinham com coldre, né, de tão comum que isso era, para chegar no momento onde um sitiante não consegue ter uma espingarda, né, onde você é impedido de ter uma arma para se defender. Isso aconteceu por dois motivos muito óbvios. Né? Primeiro, foi uma hegemonia do discurso que o desarmamento era bom. Né? Nós passamos 10, quase 15 anos com todo mundo dizendo, olha, o desarmamento é necessário,
o desarmamento é bom, né? Quem é contra o desarmamento é malvado, trabalha para a indústria da arma, quer ver o seu filho morto. E nisso não se combatia esse discurso, né? A segunda questão é exatamente a questão do vamos esperar alguém fazer alguma coisa, né? Vamos esperar o Messias, vamos esperar um salvador da pátria. Primeiro que isso é muito perigoso, né? Porque isso tende a levar para um candidato ou para um populismo, né? Como foi na Venezuela, como está sendo na Argentina e como acontece em vários outros países, né? Então, assim, eu acho que a nossa grande caminhada, qual foi a nossa grande vitória? Né? Foi quebrar essa hegemonia do discurso. Né? Hoje eu tenho artigos publicados nos maiores jornais do país, entrevistas dadas para grandes emissoras de rádio e TV. Né? O desarmamento está caindo em descrédito porque houve a quebra dessa hegemonia. Então é nisso que nós temos que trabalhar. Né? Então, o que você está fazendo, Lobão, é de extrema importância. Né? Você está levando um outro discurso para um pessoal que nunca ouviu um outro discurso. Né? Para uma geração que nunca pensou, pô, desarmamento não é bom não. Né? A reforma agrária não é bem assim. Né? Então, esse é o caminhar, esse é o importante da coisa. É continuar discutindo, mudar o nosso sistema político, né? Trabalhar para que os políticos trabalhem direito, né? E principalmente que cada um faça um pouquinho. Né? E aí a gente consegue mudar essa situação toda com certeza. Mas todo mundo tem que pôr um pouquinho aí, pelo menos, a mão na massa. Bom, eu também acho que está ficando muito na cara, mesmo que eles tentem tapar, Bené, que tá bom, eles estão desarmando a população civil, mas o governo todo mundo sabe que eles têm ligação com o PCC, com as Farc, você vê o número de homicídios crescer assustadoramente, as pessoas não negociam mais, você antigamente tinha aquilo ainda, desculpa, olha, você com uma arma você pode se precipitar, mas hoje em dia você joga um álcool em você, querosene, está com fogo, se você não tiver dinheiro, você não tem como negociar. Então, isso eu acho que também a população deve estar verificando isso, é uma coisa que está ficando muito na cara de todo mundo, né? Não, com certeza. Era um discurso que dificilmente ele ia se sustentar. Né? A questão é o seguinte, se não houvesse essa quebra do discurso hegemônico do desarmamento, o que eles estariam dizendo agora é o seguinte, não, precisamos de uma lei mais restritiva ainda. Né? Olha, vocês votaram no referendo contra o desarmamento, olha, é por isso que está acontecendo isso. Mas hoje é muito mais difícil, hoje você tem internet, né? Hoje você tem alguns jornais, algumas revistas, né? Algumas rádios que já não mantêm mais esse discurso. Então não dá para você maquiar isso dessa forma como foi maquiado no passado. Né? Assim que se aprovou o Estatuto do Desarmamento, e veio se falar que a criminalidade tinha caído, isso foi uma mentira absurda, mas que infelizmente foi engolida por muitas pessoas. Hoje é muito mais difícil, principalmente para quem vai atrás da informação. Então, por isso que é muito importante você, todos nós continuarmos batendo nessa tecla e mostrando, olha, né, e outra coisa, né, o desarmamento não estamos falando só da arma de fogo, isso é o mais importante. Né, é questão de controle governamental, volto a dizer, como eu já falei no último programa. Né, quando o governo vem e diz assim, olha, Lobão, você entrega a sua arma para mim porque eu acho que você não tem que ter arma, que é perigoso. Vai lá você, o Lobão, né, pai de família, cidadão de bem, entrega a sua arma. Você está entregando a sua vida para o governo. Né? Você está dando uma carta branca para ele tutelar a sua vida. A partir daquele momento você está dizendo, olha, eu acredito que o governo pode cuidar da minha segurança, da minha vida, da vida dos meus familiares, né? O que é uma tremenda mentira. Né? Não existe governo no mundo, não existe Estado no mundo que consiga dar segurança para um cidadão 24 horas por dia, né? E ninguém vai querer um policial na porta de casa 24 horas por dia cuidando da sua vida também, né? Então essa é a grande questão do desarmamento, né? Quando você fala em desarmamento... Tem um detalhe também, Bené, que é o seguinte, quantas vezes a gente ouve a ministra dos Direitos Humanos, quando tem esses crimes hediondos, dizer, mas o cara tinha problemas, ou o cara que foi assassinado por ele era branquinho, classe média, por quem mandou andar de tênis, essas declarações esdrúxulas também vão desgastando a credibilidade, a pouca que já tem o governo, né? Mas sem dúvida, ninguém aguenta mais. É o que eu falo, eu não sou contra os direitos humanos, claro que não.
Né? A questão dessa maneira é muito esquizofrênico, né? Hoje os direitos humanos só se aplicam para quem não segue a lei, para criminosos, para psicopatas. Né? Essa ideia de que crime é uma questão social, né? Isso é balela. Crime é escolha. Né? Quem comete um crime, escolhe cometer esse crime. Né? É isso que não pode ser mais justificado. Então quer dizer que se eu mato um pai de família, é porque esse pai de família teve mais oportunidade que eu. Não, eu mato um pai de família porque eu escolhi matar um pai de família. Né? Isso é que não dá mais para engolir. Né? Esse discurso de tudo é por causa do social, é distribuição de renda, é culpa da elite, né? Porque o cara tem um Rolex e o cara na favela não tem. Né? E primeiro, que isso é chamar todo pobre de bandido, né? O que eu já fico emputecido com isso. Né? Eu acho um absurdo, é um problema simplesmente econômico. Não é isso. Né? Tanto é que, se pegar qualquer favela, qualquer comunidade mais carente, né, 99% da população que mora lá é trabalhadora e nunca vai cometer um crime na vida dela. Né? Então, Mas outra coisa, Bené, se essa lógica procedesse, também seria tão revoltante como chegar e você chegar e dizer que o estupro ele é decorrente das roupas insinuantes de uma mulher, a mulher que está provocando estupro. É o mesmo tipo de raciocínio, né? O discurso é o mesmo, exatamente, é o mesmo raciocínio. Né? Você culpa a vítima. Né? Não. Você pode ver, olha, esse discurso do não reaja, né, que a gente vê muito, né? Sempre que alguém reage, falam para não reagir. Né? Então, o que é o seguinte, quando você está dizendo, quando vem o governo, quando vem a polícia, quando vem as instituições policiais e dizem para mim, olha, você não pode reagir porque senão o bandido te mata. Ele não está me protegendo, ele está justificando o bandido. Tanto é que toda vez que um latrocida é preso, a primeira coisa que ele fala é isso. Não, eu matei porque ele reagiu, eu matei porque ele tentou fugir, eu matei porque ele fez um gesto brusco. Né? Ou seja, é você jogando a culpa na vítima por um problema que é do Estado. Né? Isso é que não dá para aceitar mais. A questão da arma de fogo é a mesma coisa. Né? Que nem falam, mas aí o cidadão compra arma, essa arma pode ser roubada ou pode ser furtada. Muito bem, pode. Só que o seu celular também pode ser roubado e furtado e parar dentro de uma prisão e ser usado para comandar um homicídio aqui fora. Nem por isso você é culpado. Né? Ou seja, se joga sempre, né, a culpa pelo crime em cima do cidadão. Você é vítima duas vezes. Você é vítima porque foi roubado e você é vítima porque o bandido vai usar esse objeto para cometer outros crimes. Né? Mas isso sempre acontece. Né? É o Estado jogando sempre nas costas do cidadão. Bom, gente, eu vou começar aqui com as perguntas, que a gente tem um monte de perguntas aqui para vocês. Vamos lá. Tem o nosso querido Renan Kitoff Cury. E uma para o Nelson Barreto. Nelson, as ligações entre PT, PCC, MST, Farc ficaram mais evidentes? Onde encontramos informações sobre isso? O que ocorreu com a soja, queridinha, de outrora renegada ao esquecimento pela mídia hoje? O MST chegou a declarar que o culpado do fracasso dos assentamentos de reforma agrária seria o agronegócio. Deixa eu ver se pode. Toda a ligação do PT, das Farc, etc., do MST, se nota não só do lado ideológico, mas também do apoio. Que publicações nós encontramos sobre isso? Né? Nós temos, quando eu fui fazer o meu trabalho sobre a reforma agrária, nós já tínhamos feito vários livros sobre a questão ideológica, mostrando o fracasso da reforma agrária no mundo inteiro. Em nenhum país a reforma agrária socialista deu resultado. Para ter uma ideia, em 2009, se eu não me engano, foi feito um congresso da FAO, que é um órgão da ONU, sobre a reforma agrária no mundo. E eu fui lá para assistir, entrevistar, e interessante que estava lá o representante do México. O México fez a reforma agrária primeiro do que a União Soviética. E o que o representante da reforma agrária, o ministro da reforma agrária do México, declarou? Que eles estavam fazendo uma anti-reforma agrária.
eles estavam estimulando, estavam dando direito de propriedade aos assentados, para com isso eles poderem vender aquelas microterras e atrair gente que seja de fato um produtor rural. Depois falou o representante da China. A China, nós sabemos que a reforma agrária matou milhões de chineses de fome. O que o representante disse? Como é que nós resolvemos isso? Eles não chegaram a dar o direito de propriedade, eles deram o direito à terra e ao produto da terra. Só do agricultor ter direito à propriedade, o arrendamento e ao produto, a produção da China já se recuperou. Bem, depois eles foram industrializando e hoje são grandes importadores de grãos do mundo. O Brasil é um dos maiores fornecedores. Para ter uma ideia, hoje a reforma agrária, o INCRA, ocupa 87 milhões de hectares de terra. Para nós que temos cabeça urbana, para ter uma ideia, o Brasil está tirando essa super safra de quase 200 milhões de toneladas de grãos com 50 milhões de hectares de terra. Ou seja, a terra da reforma agrária já é quase o dobro da terra agrícola, da parte de grãos, né? Depois nós temos... E não acontece nada, né? O que é? E não acontece nada nas terras... Não acontece nada. Exatamente. Nós vemos a questão indígena, por exemplo. Foi uma tal febre de demarcação que já é 13% do território nacional. E vai ver a situação dos índios, eles estão na miséria. Porque terra não resolve o problema de ninguém. Tá tem um índice de prostituição enorme, suicídio enorme, alcoolismo, índio vivendo em lixões nos subúrbios das cidades. Então, é uma coisa absurda, né? Não, lá na Raposa Serra do Sol, qual foi a consequência da demarcação? Foi a criação de 4 novas favelas em Boa Vista. E aí os índios estão lá no lixão. E bastava o quê? Os produtores de arroz não ocupavam nem 2% da Raposa Serra do Sol. E dava alimento, e dava emprego e tudo mais. Quer dizer, é uma cegueira ideológica. E não pensam em parar, eles pensam agora em demarcar mais 13%, 12% de terras, chegando a 25% do território nacional. Se nós, então, juntarmos 25% de terras indígenas, eles falam em 25 milhões de hectares de terras quilombolas. Esse é um outro capítulo para esclarecer a opinião pública. O que é quilombola? Quilombola, no qualquer dicionário vai dizer, eram os escravos que fugiam e se escondiam no mato, no quilombo. O mais famoso deles foi o Quilombo dos Palmares. Quem era o chefe desse Quilombo dos Palmares? Zumbi. Que agora, dia 20, essa semana, eles vão fazer a comemoração. Só que aí já vem uma farsa. Porque o Zumbi, ele tinha escravos. Ele não queria libertar os escravos. Ele, pelo contrário, ele chegou, ele era um tirano, usurpou o poder do seu tio, Ganga Zumba, que tinha feito acordo com o reino de Portugal, e estava tranquilo lá. O Zumbi, subindo, começou a saquear as fazendas vizinhas, e por isso as populações pediram uma intervenção do rei. Foi quando esteve lá os bandeirantes e liquidaram com o Quilombo dos Palmares, e como era costume na época, né, a cabeça do Zumbi foi exposta em praça pública. Mas os próprios negros não gostavam do Zumbi. Por quê? Se ele quisesse sair lá dos Palmares, ele mandava perseguir e matar. Ora, eles estão substituindo a princesa Isabel, que de fato ofereceu o seu trono para libertar os escravos, por uma figura
de um escravocrata e um tirano. Mas, enfim, o que deu o quilombola? O quilombola é o seguinte: o artigo 68 da Constituição Brasileira é bem claro. Ele diz o seguinte: deve-se dar o título de propriedade para os remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando a sua terra. Veja bem, não era para desapropriar ninguém. Era para emitir o título de propriedade para aquelas populações que estavam ocupando aquelas terras desde a libertação dos escravos. O que o decreto 4887 do Lula fez? Ele deu uma nova interpretação para o artigo 68 e diz o seguinte: quilombola é todo aquele que se autodeclara quilombola. Então ele chega, por exemplo, aqui em Brasília e diz, vai no shopping ali e diz, aqui funcionou um quilombo. Eu pergunto, mas que prova o senhor tem que isso aqui é um quilombo? Ele disse, não, é a minha autodeclaração. Ele vai, junta mais 4 ou 5 pessoas, vai na Fundação Palmares, tira a certidão de quilombo e o INCRA vai lá e desapropria. Quer dizer, é um verdadeiro absurdo, passa por cima do direito de propriedade. Só que tem um agravante, que essa terra se torna coletiva pela visão socialista. Enquanto no artigo 68 diz que deve-se dar o título aos remanescentes, o decreto do Lula diz que deve-se dar às comunidades quilombolas. Quer dizer, pode ser uma comunidade nova, né? Recém-formada. Nova. Totalmente. É um contrassenso em si mesmo, né? O que eles fizeram lá em São Mateus, no norte do Espírito Santo? O INCRA demarcou 80% do território do município como quilombola. Uma cidade de 100 mil habitantes. E os próprios negros são contra. Por quê? Eles vão perder a terra que tem e vai entrar no coletivo. Ora, a terra coletiva é voltar à escravidão. Ele não pode vender, ele não pode adquirir mais espaço, nem nada. E por isso os próprios negros não aceitaram, está havendo uma grande revolta contra isso. E eles planejam, eles falam em 25 milhões de hectares de terra, ou seja, a área do estado de São Paulo. Veja que loucura. Isso é loucura, hein? Por quê? Vai um antropólogo e diz aqui, não, aqui ele pescava, lá em cima ele ia caçar. Então coloca 20 quilômetros para cá, 20 quilômetros para norte, para o sul, para leste, oeste, aí eles desciam o rio aqui. Então, como diz o decreto, que a área, e isso é questão indígena também, ele diz que é toda a área suficiente para o desenvolvimento econômico, cultural e social. Então, é uma expressão vaga. E agora, isso o brasileiro não está sabendo o que está acontecendo no Brasil. Sim? O que nós estamos discutindo aqui é muito interessante porque está mais do que na cara que nós estamos tendo assim, uma série de medidas absolutamente, visivelmente, de cunho comunista mesmo, né? Com todos os preceitos comunistas, como, por exemplo, desse mesmo cara, o Renan Cury, para o Bener, ele perguntou o seguinte, o Estatuto de Desarmamento, fruto do decálogo de Lenin, o passo a passo que estamos seguindo no Brasil, pode ser alterado por um projeto de lei PL 3722/2012. Aí está aqui, Câmara dos Deputados, do deputado Rogério Peninha Mendonça. Você conhece esse projeto de lei? Poderia dizer algo a respeito? Conheço muito bem, né? Eu participei desde o princípio da proposição desse PL, ele realmente melhora muito essa situação, né? O Estatuto de Desarmamento é uma lei draconiana, né? Uma lei que visa, como o próprio nome, né, sugere, é o Estatuto do Desarmamento, né? Não é o Estatuto do Direito de Defesa ou do Controle e Fiscalização de Armas. Ele foi feito para desarmar, né? A única coisa que eles não contavam era com o referendo de 2005, né, que foi o grande problema deles,
foi acreditar nas próprias mentiras, né? Eles passaram 10 anos dizendo que a população brasileira queria o desarmamento, e eles acabaram acreditando nessa mentira. E tomaram uma lavada, né, no referendo de 2005 na população que disse que não queria o desarmamento. O grande problema que nós temos hoje no Brasil, nessa questão, mais especificamente na lei atual, é a questão da discricionariedade que existe. O que é isso? Hoje para comprar uma arma de fogo, eu tenho que fazer teste psicológico, eu tenho que fazer teste prático de tiro, né, provar que eu sei utilizar a arma, não posso ter nenhum tipo de processo criminal, não posso, né, eu tenho que ter uma vida completamente ilibada, né. Passei por todo esse trâmite, esse processo vai para um superintendente da Polícia Federal, para um delegado da Polícia Federal que cuida do SINARME, que é o sistema que gere essas autorizações. Ele pode simplesmente negar, né, ele vai lá e nega, simplesmente olha e fala, não, hoje eu não estou afim, eu não vou dar, não vou autorizar você a ter uma arma de fogo legalizada, né? E por que isso acontece? Porque hoje nós temos um grande problema na Polícia Federal, que ela não tem lei orgânica, e ela é submetida diretamente ao julgo do Ministério da Justiça. Então o Ministério da Justiça chega lá e diz assim, olha, a partir de agora vocês vão emitir o mínimo possível de autorizações de compra de armas. E o delegado, né, que precisa sobreviver dentro da Polícia Federal e quer crescer dentro da Polícia Federal, ele acaba se submetendo a isso, né? Então, assim, esse é o grande problema. O Ministério da Justiça é um verdadeiro ditador nesse sentido. Para você ter uma ideia, Lobão, em 2006 houve uma reunião no Ministério da Justiça com o Barreto, que depois acabou até assumindo interinamente o Ministério, e fui eu, o Coronel Paes de Lira, né, um delegado da Polícia Federal que na época cuidava do SINARME, né, o representante do Viva Rio, o representante do Sou da Paz. O problema é que é o seguinte, eles não sabiam que nós estávamos lá, porque nós não fomos convidados. Era uma audiência pública, né, mas ninguém do outro lado foi convidado. Nós fomos sabendo por um deputado amigo nosso, e nós fomos lá de cara de pau mesmo, de entrão para estragar a festinha particular dele. E esse Barreto, que era o secretário na época, ele simplesmente iniciou a reunião dizendo assim, olha, nós perdemos o referendo, mas nosso objetivo de desarmar a população não foi esquecido. Nós vamos continuar perseguindo isso. Por aí você vê o caráter democrático, né, entre aspas, desse governo que está aí. E o voto popular só vale quando é para eles, né? Quando o Lula é eleito, aí vale. Quando a Dilma é eleita, aí vale. Né? Quando seus deputados são eleitos, aí vale. Agora, quando é contra alguma coisa que para eles é princípio, né? E é ideologia, que é manter o monopólio da força na mão do Estado, aí o seu voto não vale porcaria nenhuma. Né? E nossa briga hoje no Congresso tem sido exatamente essa. Nós precisamos de uma lei, né? Que tudo bem, que fiscalize, que controle, né, como já houve no passado, mas que não impeça o cidadão, né, de exercer o seu direito de defesa e, principalmente, que respeite o resultado das urnas. Isso não está sendo respeitado. Isso não é democrático, isso não é republicano, e mostra, mais uma vez, né, esse autoritarismo que vem do governo federal. Pois é. Outra pergunta, que é da Giovanna Coleman, ela está na Alemanha, e é para o Nelson. É o seguinte, se você acredita, Nelson, que o governo petista do Foro de São Paulo pretende tomar as grandes propriedades rurais do Brasil, mesmo sendo o agronegócio grande e responsável pelo PIB brasileiro? Não tenho dúvida. Eu soube, inclusive, de reuniões que é feito na FUNAI, no INCRA, etc., não digo que são todos os setores, em que eles dizem claramente que essas terras pertencem aos índios. Embora eles saibam que os índios ali não têm condições de produzir nada, que aquilo ali vai virar uma favela rural. Eles sabem que o MST, tomando conta daquilo, vai virar outra favela rural. E que os quilombolas, eles vão perder o direito de propriedade. Agora,
Isso é um processo que está havendo muita reação, mas essas reservas indígenas estão chegando agora nas áreas produtoras, então é o sul do Mato Grosso, por exemplo, agora uma demarcação no Paraná, bem na fronteira, é uma demarcação em Santa Catarina, outra no Rio Grande do Sul. Então, áreas que estão com agricultores até do século XVIII e XIX, com títulos de propriedade. Quer dizer, propriedade para eles não tem valor nenhum. De um cara mostrando um título de propriedade de 1903 sendo expulso da sua terra. Isso é um absurdo, quer dizer, não existe nenhum país do mundo que se faça uma barbaridade dessa. Mas para eles... Desculpa, Nelson, só te interromper, e aí entra a questão exatamente também do desarmamento, né? Como é que um governo que quer fazer isso, né, vai conseguir fazer isso se você tiver uma população armada, uma população preparada para reagir, né? Então tudo vai se encaixando, as pessoas precisam enxergar isso, né, que não é nada isolado, é tudo orquestrado, é tudo encaixado, e por isso que eles não voltam atrás em nenhuma lei que eles aprovam, em nenhuma atitude que eles tomam, porque realmente é um plano, né? Há uma sequência de ações. E veja só, o último plano do governo chama agroecologia. O que significa isso? São mais de 9 bilhões de reais para voltar à agricultura dos povos primitivos. Coivara, né? A queimada. O que é? Então vamos entrar na coivara, né? Na queimada. Na coivara, exatamente. Plantar mandioca ali na... Bem, é uma loucura imensa, porque é uma ideia errada que as pessoas que não conhecem o campo é que o Brasil, o clima tropical, encontra facilidade para a agricultura. Não. Só encontrou facilidade por causa da pesquisa da tecnologia. Porque o clima tropical ele é muito propício para as pragas, para todas as doenças. A chuva lava o chão. Então, a grande invenção, a grande técnica que no Brasil se aplicou é o chamado plantio direto. Isso possibilitou de preservar as terras. Segundo, o desenvolvimento das sementes. Depois o estudo das pragas. Veja bem, agora a Anvisa está demorando até 7 a 8 anos para liberar um remédio para as plantas. Enquanto isso, pragas novas já vieram. De quem é o prejuízo? Do agricultor. Mas isso vai encarecendo o alimento. E a culpa, a inflação. É inflação. Mas é porque o agricultor, ele é um grande empreendedor no campo, mas ele não tem estrada, não tem porto, e agora não tem direito a ter remédio para as plantas. Quer dizer, eu não digo, respondendo aí para a Giovana, que vai ser da noite para o dia. Porque quando faltar alimento nas cidades, nenhum governo se sustenta. Aquilo cai. Mas é uma tal cegueira ideológica que eles acham que a agroecologia, que o pequeno agricultor, o índio, quilombola, não sei quanto, vai produzir para as cidades. Ou melhor dizendo, eles sabem que não vai produzir. E, portanto, estão caminhando para um suicídio alimentício. Bom, a gente tem que fazer um hangout, trazer um psiquiatras e falar sobre um tema que é sobre a falha de cognitividade da esquerda e essa mania de avaliar tudo com critério de um peso para duas medidas. Isso está presente em todos os lugares. Né? É psicopatia. Psicopatia total, né? Total. Você viu o estatuto do museu, Lobão? Do museu? Que foi agora, dia 18, foi regulamentado. Você viu isso ou não? Não. Não, pois bem. A partir de agora, qualquer coleção de arte particular pode ser considerada pelo governo de interesse público e ela fica proibida de ser comercializada. Fica proibida de ser vendida.
e para ser vendida só com autorização do governo. Isso já virou lei? Isso já virou lei. Isso já virou lei. Virou lei. Procurem estatuto do museu. Ou seja, você é um colecionador de artes, né, coloca aí, faz um investimento gigantesco, aí o governo vem e diz, olha, a partir de agora, a sua coleção particular e privada não é mais sua. Ela é sua, só que você não pode vender, você não pode transferir, você não pode tirar do país. Isso é o que está acontecendo com a gente. Né? Olha para onde nós estamos caminhando a largos passos. Né? E parece a população está completamente anestesiada. Né? É a questão, é aquilo que eu estava falando do caminhar, né? Como nós chegamos até aqui. É a história de cozinhar o sapo. Né? Se você jogar um sapo, isso é real, né? Se você jogar um sapo numa panela de água fervendo, ele sai pulando. Se você coloca ele numa panela de água fria e coloca a panela para esquentar, ele morre lá dentro sem perceber que ele morreu. E é exatamente o que está acontecendo com a gente. Né? Isso a gente tem que ver também o outro debate do de Hangout sobre esse marco civil da internet e sobre a participação da imprensa nesse silenciamento total, nessa fantasia, junto com o doutrinamento do colégio, nas artes, né, em geral. Isso aí também é um outro tema que a gente tem que abordar. Agora, eu queria... Lobão, quer ver uma expressão bonita, né? Acabar com o trabalho escravo. Uhum. Só que por detrás desse projeto é uma emenda da Constituição, hein? Enquanto a China comunista está reformando para dar maiores garantias ao direito de propriedade, aqui no Brasil nós estamos destruindo o direito de propriedade. Quer dizer, vai tirar a obra de arte da pessoa. Mas o trabalho escravo diz o seguinte, que em qualquer propriedade rural e também urbana, onde for constatado o trabalho escravo, será expropriada. Quer dizer, não terá direito nem a desapropriação e indenização. Agora, o que é trabalho escravo? Isso é muito Esse é o problema. Tem o tal da medição de quantos centímetros tem uma cama em relação ao chão, né? Isso é uma coisa, o cara tem 13 centímetros, você está patrocinando o trabalho escravo e você vai ser expropriado. Coisas desse nível, né? Exatamente. Não, e tem mais. Outro dia lá em Santa Catarina, eles pegaram um fazendeiro. Primeiro, era o colchão. Segundo, estava usando fogão de lenha. Aí disse, não, tem que usar fogão a gás. Aí disse, mas espera aí, aqui é um lugar frio. Nós usamos a lenha não é só para o fogão, mas é para aquecer a casa. Não, não pode. E obrigou o fazendeiro a assinar cheque de R$100 mil para cada trabalhador. O trabalhador disse, olha, eu vou pegar esse cheque aqui e devolver. Porque a casa que eu tenho aqui na fazenda é melhor do que a casa que eu tenho lá na cidade. Porque você tem total liberdade. O que a gente entende por trabalho escravo? É um trabalho forçado. O fulano está ali sob a vara e não tem direito de sair e entrar. Mas não. Tem que ser remunerado, né? Ele chama de trabalho escravo. Isso foi um decreto do Lula também, em 2003. Que todo trabalho degradante é trabalho escravo. Quer dizer, isso é uma coisa muito abrangente, muito perigosa de se interpretar, né? Totalmente. E o pior é que já está no Senado. E quem vai falar contra? Ah, você é um escravocrata. Não, é um jogo de palavras. Esse ponto é o ponto, eu acho que está em todas as questões. Se você fala sobre cota racial, você é racista. Isso, se você fala sobre a Comissão da Verdade, você é a favor da tortura. Se você fala trabalho escravo, você é escravocrata. Quer dizer, você está amarrado de todos os jeitos, né? Você não pode, você se sente inibido a comentar sobre qualquer coisa que você discorde, porque tem toda uma terminologia absolutamente perniciosa em relação a isso, né? Exato. E proposital, isso é proposital, né? Proposital. Na maldade, né? O PNDH3, alguém perguntou sobre o Fórum de São Paulo e a aplicação aí. O PNDH3 é outra roupagem. Em nome dos direitos humanos, eles querem acabar com o direito de propriedade. O direito de... explicar que é isso mesmo, Nelson, PNDH3? Plano Nacional dos Direitos Humanos. Tá. Terceiro. Que foi decretado pelo
pelo presidente Lula ainda, em 2 anos antes dele sair, eu não me lembro agora o ano. Esse PNDH3, ele, no fundo, subordina todos os poderes a uma comissão de direitos humanos. Seria como os sovietes da Rússia. Um comissariado, né? Exatamente. É uma comissão. Então, o ensino na escola, a religião, tem que tirar todos os objetos religiosos. Se for aplicar o PNDH3 ao pé da letra, até o Cristo Redentor deve ser tirado do Corcovado. Terceiro, acaba com o direito de propriedade, por quê? Só não tem mais direito de reintegração de posse. Vai ter que ouvir a opinião dos invasores. É realmente a aplicação... Já é lei? Já é decreto. Já é decreto. Falta regulamentar os vários setores. Certo? É uma diretriz, né? É o que... Você pega o Plano Nacional de Direitos Humanos, tá? E você vai ver ali exatamente os passos que o governo vai seguir, tudo que ele pretende implantar. Até que está lá também, se eu não me engano, no artigo 13, a questão do desarmamento da população civil, especificamente, e das empresas de segurança particular. Por quê? Porque também não interessa ao governo você ter empresas de segurança que são particulares com a possibilidade de uso de força armada. Né? Então, ou seja, é sempre na questão de gerar um monopólio, né? De gerar tudo na mão do Estado, né? Tudo o Estado controlando, né? Controlando o que eu posso beber, o que eu posso comer, o que eu posso fumar, né? Aonde eu posso fumar um cigarro. Né? Ou seja, vai tudo em cima do controle, né? A população vai sendo cada vez mais controlada, as liberdades individuais, né? Com a desculpa do coletivismo, vão sendo retiradas do cidadão, né? O cidadão deixa de ter a possibilidade de escolher, né? Até o que é ruim para ele, né? É a ditadura do bem-estar, né? Você é obrigado, você não pode ser mais obeso, você não pode mais ter pressão alta, você é obrigado a fazer exame todo ano. Como? Nem deprimido. Nem deprimido, daqui a pouco. Tem a PEC da felicidade lá do Cristóvão Buarque, né? Que quer institucionalizar a felicidade do brasileiro. Uma coisa é surreal. Esse país, eu falo, o Brasil não foi descoberto por Cabral. Ele foi pintado pelo Salvador Dalí. Porque é surreal. Mas, de fato, é uma expressão que o Hugo Chávez usava muito, e repetido aqui também pelo PT, pelo Lula, é a refundação do país. Ora, o que significa refundar? Com todos os vínculos anteriores e começar tudo do zero, né? Isso. Do zero. Então, o que acontece? Tirar os fundamentos. Toda a nossa civilização cristã, eles querem refundar, quer dizer, eles querem cortar aquilo. E o PNDH3, ele corta todos os direitos. É o direito à vida, é o direito à família, é o direito à propriedade. Todos esses direitos da nossa civilização cristã ocidental é derrubado em nome de um princípio bolivariano, comunista, cubano, etc., que nós conhecemos. Só que eles mudam a roupagem. A roupagem agora é os direitos humanos. Ora, como é que pode haver direitos humanos se não há direito de propriedade, não há direito de família, não há direito à vida, não há direito da legítima defesa? E por falar em felicidade, agora eu acho que foi na semana retrasada o Maduro, que ele fez com o Natal, né? Ele adiantou o Natal. Não é? Antecipou o Natal, Fez o Ministério da Felicidade, né? Criou o Ministério da Felicidade, antecipou o Natal e a população não tem nem papel higiênico, né? E aí de quem agora prendeu 100 empresários, né? Ele prendeu 100 empresários, né? Ele mandou fazer um atentado lá contra uma loja enorme de departamentos. Ele expropriou a loja, ele expropriou e... Expropriou a loja. Né? Ele expropriou a loja, né, e incitou a população ao saque. Né? Então você tem fotos na internet, no Twitter... Filmes das pessoas saqueando a loja toda, depredando inclusive tudo. Com carros oficiais. Com carros oficiais.
né, saqueando as lojas. E é para onde a gente está caminhando, a verdade é essa. Agora, tem uma pergunta aqui do Tiago Rossellini Correia para o Nelson, que é o seguinte: sim. Nelson, debatendo sobre política com um amigo, o mesmo chegou à seguinte conclusão: a América Latina será o único bloco socialista dividido em 3 poderes. Venezuela, poder bélico; Cuba, poder político; Brasil, poder econômico. Você concorda com esse raciocínio? Olha, pode ser. Eu nunca ouvi falar desse plano nem dessa divisão. Mas veja bem, a Venezuela, poder bélico. Eles, com dinheiro do petróleo, compraram muitas armas russas. Mas que boa parte já está obsoleta. Cuba, poder político. Bem, o que nós temos lá é uma ditadura, né, que dura mais de 50 anos, e, de fato, para esse pessoal do Foro de São Paulo e para a esquerda, eles continuam ainda dominando e mandando. Nós vemos... né? Como? Eles são os caras, são o do bobó, né? Eles são a autoridade máxima na nossa hierarquia esquerdista. Veja bem, eles estão toda hora lá. O Frei Beto elogia o Fidel Castro, vai lá o Lula, o Zé Dirceu, a própria Dilma. E o Brasil hoje está financiando o porto e várias construções em Cuba, que, aliás, tornou secreto todos esses investimentos em Cuba. Não só em Cuba, como na África também, né? Angola, Sudão. Angola também. $6 bilhões de dólares, né? Com dinheiro público. Não explicaram por que isso. Agora... Então, são doações do dinheiro nosso dinheiro, né? E tudo no nível secreto, né? Como é que pode um dinheiro público ser secreto? Eu não sei, o Ministério Público era para levantar a questão, impugnar isso, né? E por tem outro lado também que só para tiranias, né? Só para ditadores sanguinolentos, né? Somente. Eles são investimentos para quem está dentro da mesma cartilha comunista. Agora, o Brasil, segundo essa divisão, a pergunta, ficaria com poder econômico. Mas à medida que o Brasil for caindo no socialismo, a nossa economia, nós já estamos vendo aí, que outro dia um articulista, foi o Celso Ming, disse o seguinte: nós percebemos que deu uma interferência. Alô? Alô, deu um tilt aqui, peraí. Tá certo. Pronto. É só tocar aqui uma parada. Aqui. Pronto. Então veja bem, por favor. Se essas leis socialistas no campo forem implantadas, porque o que está segurando hoje a economia do Brasil? É o malfadado para eles, né? Mas são os nossos heróis do campo que estão produzindo, garantindo a alimentação do Brasil. O Brasil hoje sabe que, estudo da Embrapa já diz isso, o Brasil alimenta 1 bilhão de pessoas. E a FAO diz que o Brasil é o país que tem maior condição de crescer a sua produção e alimentar a população mundial. E isso contra tudo e contra todos, né? Porque contra tudo e contra não todos. Facilita absolutamente nada da política no campo, muito pelo contrário, né? Pelo contrário. Para ter uma ideia, essa nova lei dos caminhoneiros aí está dando o maior desastre também e prejuízo. E essa greve, hein, por falar nos caminhoneiros, vocês souberam mais detalhes da greve dos caminhoneiros? Porque eles iam se reunir na sexta-feira, mas acredito que a coisa do Joaquim Barbosa meio que empanou a greve deles, né? Eu não tive notícia, não. Não vi nada. Você não viu filmagens de vários caminhões se dirigindo para Brasília? Eu pensei que a coisa ia ficar... houve uma movimentação forte deles e eu acho que a coisa se degringolou talvez por essa coisa do Joaquim Barbosa. Mas eu estou sentindo que a classe dos caminhoneiros está realmente
tá uma panela de pressão aquilo ali, né? Assim, com essa lei dos caminhoneiros, o custo do frete já subiu 30%. Você podia explicar melhor para todo mundo, Nelson, a lei dos caminhoneiros? Essa lei dos caminhoneiros, as principais medidas, é que estabelece um horário muito rígido, em que ele pode parar, ele pode descansar de tanto tempo, e à noite ele não pode dirigir, ele tem que ficar pelo menos 8 horas parado. Então o que acontece? Por exemplo, um caminhão que vai levar grão para o Paranaguá. Ele chega lá na fila. Falta pouco para ele chegar. Então ele já quebra o horário dele, vai lá e pega uma senha. No meio da madrugada, chama a senha dele. Se ele não for, ele vai ter que entrar numa fila que vai demorar mais 3 dias. Então ele tem que criar um subterfúgio, ou ser multado, para poder descarregar o caminhão. Então, quer dizer, é uma lei feita fora da realidade do Brasil. O caminhão tem que parar, mas não tem lugar na estrada para parar. Ele vai ser assaltado no meio do campo. Quer dizer, totalmente... Eles não criam as condições. É claro que todo mundo defende que o caminhoneiro deve descansar, mas deve ter as condições. As nossas estradas estão aí. Ainda hospedados. Né? Eu sou o rei dessas estradas por aí, eu vou te dizer. Tem lugares que não dá para conceder no Nordeste, em Minas Gerais, em lugares... Quer dizer, tirando as estradas que são que foram privatizadas, né? O Brasil está num estado de calamidade total em termos de rodovias. Eu não acredito. Você vai numa estrada normal brasileira, você não acredita o estado que está. Você vê, por exemplo, hoje a maior produção de grãos do Brasil é do Cerrado, Mato Grosso. Ali hoje... Não tem escoamento, né? O que é? Você não tem escoamento, você não tem estrada de rodovia. As ferrovia é até uma virtualidade você falar em ferrovia no Brasil, né? Eu estive em Unaí, aqui perto de Brasília, e hoje é o maior produtor de grãos de Minas Gerais. São mais de 400 carretas por dia. Não tem uma estrada de ferro para escoar essa produção. Quer dizer, é um total descalabro. Bem, mas então o que acontece? O Brasil, nessa divisão aqui, seria o poder econômico. De fato, vários analistas dizem o seguinte, que uma das quedas da União Soviética foi porque eles não conseguiram implantar o comunismo no Brasil, porque o Brasil seria o celeiro do mundo comunista. Mas é uma contradição. À medida que eles forem implantando o socialismo, eles vão destruindo a produção. E, isso é um pequeno portanto, detalhe. A resposta são poderes fictícios. Pois é, esse mesmo Thiago, o Rossellini Corrêa, faz uma pergunta para o Bené, que é o seguinte, Bené, levando em consideração ao lobby que é feito pelo governo para desarmar a população civil, podemos concluir que o governo teme por uma possível formação de grupos rebeldes contrários a uma futura implantação do regime comunista no Brasil? Eu acho que é óbvio que sim, né? Só para lembrar, né, Fidel Castro, quando tomou o poder em Cuba, né, com a ajuda de Che Guevara, o Che Guevara saiu recrutando, né, camponeses e cidadãos que possuíam arma de fogo para ajudar na derrubada do Fulgêncio Batista, né? Pois bem, assim que eles conseguiram tomar o poder, a primeira coisa que ele fez foi recolher esse armamento, né? Na Rússia, em 1917, foi a mesma coisa. Em 1919, eu tenho até um cartaz, uma imagem de um cartaz da época, onde o governo russo chama a sua população a entregar o seu armamento para o Estado. Isso aconteceu na China, isso aconteceu na Coreia do Norte, isso aconteceu em todas as ditaduras. Mas eu acho que ainda o principal é realmente a questão simbólica da coisa. É a questão de o poder está na mão do Estado. Se o poder está na mão do Estado, a chance de uma rebelião
né? Seja, não precisa ser uma rebelião armada, pode ser uma rebelião... Logicamente você já fica com moral lá embaixo, né? Exatamente, exatamente, né? Como é que você vai enfrentar um inimigo que você sabe que é tremendamente maior e mais poderoso do que você? Sempre fica mais difícil. É por isso essa questão do não reaja, que se bate nessa tecla faz 20 anos, né? Não reaja, não reaja, não reaja. A gente criou uma sociedade de ovelhas, uma sociedade que tem medo de reagir, que tem medo de falar, que tem medo de se expor. Né? Eu tenho até muitos amigos, né, que falam assim, olha, Benê, eu vou contribuir com o movimento, mas eu não posso aparecer, porque aí eu vou ser perseguido pelo governo, posso ser perseguido na empresa. E o que eles não estão completamente errados, tá? Eu, pessoalmente, eu perdi 3 empregos pelo que eu faço. Né? Foram 3 vezes que eu fui demitido pela minha posição ideológica contra o desarmamento. Né? Não, isso é muito pesado nisso, as pessoas têm que perceber que a intimidação e a retaliação ela é onipresente em todos os lugares, né? Na classe médica, na classe artística, no agronegócio, em todos os setores, no empresariado em geral. Isso é uma coisa que faz parte do paradigma que a gente vive atualmente, né? Exatamente, né? Exatamente. Então, assim, hoje você tem empresários que não atuam contra o governo, por quê? Porque eles têm negócios com o governo. Você tem a mídia, que não pode também bater muito forte, porque recebe verba estatal. Né? E essa pressão que é feita vai até certo ponto, como foi na Argentina. Né? Chega um momento que as pessoas se cansam e falam, olha, agora para mim nem dinheiro interessa mais, eu vou bater. E aí ele entra com a força. Né? Aí ele quer controlar a mídia. Aliás, eu falei do controle de mídia, eu tenho textos sobre isso há 15 anos atrás. Eu falava, olha, a mídia está toda aí, né, celebrando o desarmamento da população, mas a próxima é o controle da mídia, que é o que está acontecendo. É o controle da internet, que é o que vai acontecer se esse marco civil não for barrado no Congresso. Né? Então as pessoas... Diga, Nelson. É só uma notícia que eu recebi agora. Não. Justamente sobre esse marco regulatório. É que o site Brasil pela Vida está lançando hoje uma campanha contra o marco regulatório da internet. Isso é muito importante. Então as pessoas interessadas, nesse sentido que o Bené estava dizendo, de mobilização das pessoas, porque as pessoas ficam meio adormecidas e acham que só vai acontecer com o outro. Verdade. Mas aí depois que tiver tudo fechado, ele já não tem mais como se sair daquilo. Então a gente vê isso no campo, a mesma coisa. Invade a propriedade, mas é do vizinho. Não, eles marcaram a terra indígena, mas é do outro. Mas quando chega na dele, é aí que ele vai acordar. Né? Então, eu convido a todos os nossos internautas aí que participem dessa campanha também, que está sendo lançado hoje. O Brasil pela Vida. Aliás, o site Brasil pela Vida, né? Site Brasil pela Vida. Aliás, o maior defensor aí do Marco Civil, que é o deputado Molon, né, Alexandre Molon, do PT do Rio de Janeiro, ele é hoje no Congresso, tá, o maior defensor do desarmamento. Né? Ele continua sendo. Né? Ou seja, você vê como as coisas estão extremamente ligadas. Né? Como todo um autoritarismo por trás e realmente uma tentativa de escravizar a população brasileira, escravizar o cidadão, né? Retirar as suas liberdades. O desarmamento, eu gosto muito do Bené ter realçado isso, é um autoritarismo, é uma ditadura, é tirar a possibilidade de legítima defesa do cidadão. Quer dizer, é um direito que eu tenho, se eu vou usar é outro problema. Mas, no campo, você tirar o direito da legítima defesa do proprietário é a mesma coisa que deixar ele manietado. E a mesma coisa, eles querem tirar essa liberdade na internet, querem tirar também da imprensa e da expressão. Essa semana está para ser votado no Senado aquele PLC 122. Quer dizer, que eles chamam de homofobia qualquer expressão, qualquer opinião religiosa que a pessoa diga eu sou contra isso.
Não é que vai bater ou matar ninguém, não. Mas expressar opinião, repetir o que está nas Sagradas Escrituras já é considerado homofobia. Então, isso eles querem criminalizar. Em nome dos direitos humanos, eles querem acabar com a liberdade das pessoas. E se as pessoas não reagirem agora, em pouco tempo nós vamos estar igual à ditadura cubana. E do lado artístico aqui, eu posso dizer que hoje em dia a Lei Rouanet, ela rege o show business. Se você não faz a Lei Rouanet, você não está com a Lei Rouanet, você simplesmente não faz nada. Sabe? Então, então você vê o quê? A Lei Rouanet acaba comprando ou o silêncio ou o beneplácito do artista, do escritor, do cineasta, do intelectual em geral. E o que a gente presencia, o testemunho é exatamente isso que acontece, não é verdade? A classe pensante brasileira toda, 98% dela, está completamente ou silenciada ou aplaudindo, ou fazendo inclusive propaganda do governo. Né? Apologia, né? Propaganda, apologia. Pois é. Nós estivemos lá na Feira do Livro de Frankfurt. Você esteve lá, Nelson? Estive lá. E aí, conta pra gente. A nação homenageada, né? Ficou sabendo, né? O Brasil, cada ano, é a maior feira de livro do mundo, de maiores negócios, etc. E cada ano eles convidam um país para ser homenageado. E o Brasil foi a nação homenageada. Então nós fomos com o stand lá do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira e da editora Petros. Qual não foi a nossa surpresa? O Brasil, aliás, foi muito procurado, bem representado. O Brasil, com várias representações. O pessoal admirou a nossa literatura, nossa culinária, a diversidade que o Brasil tem. Mas, infelizmente, toda a organização foi baixo de protesto, porque levaram só os escritores que eram amigos dos amigos. Quem não era amigo dos amigos não estava naquele grupo. Nós fomos por fora. Bem, e no lançamento... Eu não estava lá. Não foi convidado, Lobão. Também não fui convidado. Não era amigo dos amigos, né? Pois é. Não, mas você é tão amigo da Dilma e você não foi convidado? Pois é, foi um lapso. Foi um lapso. Mas o pior foi na sessão de abertura, uma abertura solene, né? Em que ali aquilo é divulgado não só para a Europa, América do Norte, para a Ásia, tudo, né? Naquela abertura. E foram 3 oradores brasileiros. E o primeiro orador brasileiro foi uma pessoa que eu não conhecia, um tal de Rufato. Ah, sim. E ele fez um discurso com todos esses slogans da esquerda. Que o Brasil começou com o genocídio dos índios, que depois a formação da sua sociedade foi com o estupro das índias e das negras, etc. Bem, aquilo causou protesto e aplausos daquela curriola, aplausos, mas de outros que ficaram indignados, não só por um representante do Brasil naquela hora falar daquele jeito, mas também por repetir mentiras históricas. Ainda foi considerando um certo fogo amigo também, né? Um tiro no próprio Pedro. Também teve isso. E na realidade o Brasil é conhecido, e isso a gente conversando lá, é conhecido pela hospitalidade, é conhecido por a diversidade, né? E o grande trabalho dos portugueses no desbravamento, depois dos missionários jesuítas. E o que houve no Brasil não foi um genocídio, foi ao contrário, uma grande miscigenação. E para ter uma ideia, essa miscigenação foi nas várias classes sociais. Em São Paulo, quem vai na Catedral de São Paulo, quem é que está enterrado lá? É o cacique Tibiriçá. É verdade. Que é a origem da elite das famílias quatrocentonas de São Paulo. Todos eles descendem do Tibiriçá. Tibiriçá? Eu não sabia dessa, não. Não sabia, não? Toda a família é quatrocentona. Então, o que acontece?
Isso foi lá em Pernambuco, é o Jerônimo de Albuquerque, lá na Bahia, Paraguaçu, etc. O Araribóia no Rio. O que é? O Araribóia lá no Rio também. Exatamente. A cidade toda, né? Sabe que quem salvou a vila de São Vicente foi o João Ramalho. Porque quando os índios viram aqueles navios lá, eles avisaram o Tibiriçá e disseram, olha, tem um povo estranho aí. Vamos descer lá, reunir todos os guerreiros, etc. E o João Ramalho, que já estava aqui, não se sabe como, chegou antes. E já casado com a filha do Tibiriçá. E ele disse, não, esse povo é bom, vamos lá. E aí convidaram, eles subiram o Planalto e foram bem acolhidos, etc. E assim foi a grande... depois vieram os jesuítas e a casa o colégio que deu origem à maior cidade do Brasil, que é São Paulo, né? Essa foi a origem nossa. E nós devemos ter orgulho desse trabalho e que formou o Brasil. Hoje eles querem dividir em raças, querem de todo jeito mudar a consciência das pessoas, né? Jogar contra os negros, jogar contra os índios, quando o Brasil é todo miscigenado. Eu mesmo tenho os 3 sangues, português, índio e negro. E mais de 60%. Eu também, agora sou tido como neto de holandês. Eu tenho um avô que é holandês, imagina. Tem outra avó que é mestiça, outra português, outra cafuso, seja lá o que for. Isso todos nós, né? E querem fazer essa distinção. Isso é uma coisa muito fascistosa, né? Muito. Exatamente. O príncipe Dom Bertrand, quando esteve lá nos Estados Unidos, uma jornalista americana disse: como é que foi o genocídio dos índios no Brasil? Aí Dom Bertrand respondeu: olha, enquanto vocês aqui nos Estados Unidos caçaram os índios, no Brasil nós nos casamos com os índios, as índias, etc. Um caçou, e aqui nós casamos. Mas eles não querem reconhecer isso. E se a gente olhar os livros escolares, se a gente pegar agora o exame do Enem, o exame do Enem começa com a citação de Marx, depois com citação do MST. Quer dizer, é uma doutrinação ideológica de nossa juventude. Encarada, né? E é absolutamente, assim, em doses cavalares, né? E eles não têm argumentos. Se a pessoa diz o contrário, ele já vai dizendo que você é um reacionário, que você é contrário aos índios, você é um racista, aquilo que o Lobão estava dizendo aí. Eles têm rótulo para cada circunstância. Né? Exatamente. Eles fogem do debate, né? O debate é muito ruim para eles. Né? Sempre foi muito ruim. Isso aí eu nem sei se eu cheguei a comentar no outro programa, mas no referendo, né, nós éramos para ter tido 40 dias de campanha gratuita de rádio e televisão, como é numa eleição para presidente, por exemplo, né, com 20 minutos por dia, né, para se debater a história. O problema é que é o seguinte: como os debates se iniciaram antes do oficial, eles começaram a ver, eu participei de, dezenas, né, eles começaram a perceber que eles perdiam todos os debates, todos, sem exceção. E não estou dizendo que era eu, não, tinha muito mais gente, né, eles sempre perdiam. Aí o que eles fizeram? Né, o presidente do Supremo Tribunal Eleitoral da época, que eu não lembro, não recordo o nome agora, ele recebeu o Viva Rio, tá? E depois daquela reunião, eles cortaram o tempo pela metade. Eles passaram para 20 dias apenas, e apenas para 10 minutos, para tentar, né, amenizar o efeito que seria a massificação da nossa informação, né, dos nossos argumentos, das nossas verdades. A verdade é essa. Né? E por isso que houve aquela reviravolta toda. Se tivesse tido 40 dias de campanha, seria 90% contra o desarmamento. Passou um gatinho aí. Tem o gatinho. Eu acho que eu vi um gatinho. Eu vi o gatinho, né? E se eles aprovarem, se eles tirarem a liberdade da internet, eles vão focar mais uma voz.
a campanha do da legítima defesa e contra o desarmamento, etc., teve grande força através da internet. E é hoje a maneira de fazer isso, né? E aquela coisa, né? Eles fogem do debate e vão pelas costas começar a falar que você é feio, chato, burro, e começar a inventar uma série de coisas que eles acabam acreditando que você é, ou que na verdade é uma projeção deles próprios, né? E começam a jogar isso tudo em cima de você. Essa é a única tática que eles têm, né? Já dizia Lenin, né? Impute aos outros os seus defeitos, né? Impressionante. Exato. Nós notamos um grande divórcio entre a representação política atual e a realidade do povo brasileiro. Porque o povo brasileiro é um povo conservador. Tem essa, né? Defensor do direito de propriedade, da família, entendeu? Das nossas tradições. E já no processo da Constituinte já houve essa defasagem. Quer dizer, essa Constituição foi feita como se o Brasil fosse de esquerda. É verdade. E vai criando uma sensação do público brasileiro, que o brasileiro, Dr. Plínio Corrêa de Oliveira dizia isso, é um povo pacato. Mas não se engane, não pense que ele não está acompanhando as coisas. Apenas ele não gosta de ficar discutindo aquilo. Mas chega uma hora que aquilo explode. Então nós vimos nessas manifestações que começou com a esquerda, mas que a certo momento houve a participação popular, porque eles estavam indignados. Quer dizer, até aquela frase, né? Nós queremos hospitais, escolas, etc., e padrão FIFA. Então, gastando dinheirão para fazer essa Copa do Mundo e deixando de lado todos os elementos básicos da sociedade brasileira. Bem, logo em seguida eles vieram com essa balela dos médicos, né? Né? Exatamente, jogaram a culpa nos médicos. Essa foi uma propaganda muito bem feita. E os médicos agora viraram outra classe espantalho, né? Está batendo, viraram inimigos públicos, né? Segundo o governo. Olha, aqui em Brasília, a capital da República, os hospitais são uma calamidade. E vai jogar a culpa no médico? Quer dizer, não tem condições de fazer um exame, não tem condições de nada. E aí, as pessoas esperam horas, morrem na fila, chegam no final, o médico que é o culpado. Né? Mas é por quê? É um sistema estatal. Eles não querem reconhecer que a medicina particular ela é muito mais eficiente e muito mais barata. Muito mais barata. Então, o hospital público chega a ser 8 vezes mais caro do que, por exemplo, um hospital, uma Santa Casa, um hospital beneficente, etc. Só que eles estão pagando tão pouco para as Santa Casas que elas estão indo à falência. Embora sejam responsáveis por 40%, quase 50% do atendimento médico no Brasil. Ora, é a mentalidade estatizante que também está prejudicando a saúde. Só que quando eles ficam doentes, eles vão para onde? Sírio libanês. Claro. Que é mais ou menos o que fazem com as instituições policiais e com os próprios policiais. Né? Ou seja, a segurança pública é um caos, né? É um caos, não tem a mínima estrutura. Né? A própria estruturação das instituições policiais parece que foi criada para não funcionar. Né? Para vocês terem uma ideia, vocês sabem quantos países no mundo tem a peça chamada... me sumiu agora, caramba. Oh, meu Deus do céu. Que o delegado faz, esqueci agora. Bom, eu volto lá. Né? E aí, né, o inquérito policial. Né? Quantos países no mundo tem o inquérito policial? O Brasil e Angola.
Ou seja, só nós sabemos que isso funciona muito bem, o resto do mundo inteiro fala, não, isso não funciona. Né? E aí a culpa é de quem? É do policial. Né? A culpa é da própria instituição. Não, então vamos desmanchar tudo, porque é um modelo criado pelos militares, o que é uma tremenda bobagem, é uma gigantesca bobagem. Né? Ou seja, ele sempre se exime da culpa do problema que eles mesmos criam. E a verdade é o seguinte, a segurança pública, aliás, a insegurança pública, ela tem uma forte atuação nessa questão toda de controle, que é o seguinte, a pessoa com medo, ela está muito mais suscetível a aceitar restrições. Então chega, olha, agora você não pode usar celular no banco porque eles vão avisar e vão te pegar lá fora. Ah, tá bom, então não uso mais celular. Ah, não, você não pode mais... 24 horas não é 24 horas, né? Exatamente, exatamente. E isso vai trazendo essa sensação de insegurança para a pessoa, e aí chega o Estado e diz assim, olha, para ajudar você a ter menos medo, para proteger você e sua família, olha, eu vou ter que tirar um pouquinho do seu direito aqui, aí você não vai poder mais ter arma de fogo, aí você não vai poder fazer mais aquilo, aí você não vai poder fazer mais aquilo, daqui a pouco você não vai poder mais comprar joia, daqui a pouco você não vai poder mais comprar relógio bom, né? E você vai restringindo. Né? É isso que as pessoas têm que enxergar. Então a insegurança pública no Brasil, ela se não for proposital, ela serve, né, a manter o status quo. Né? Porque você... Estatuto da criança. Estou amedrontado. E o Estatuto da Criança e do Adolescente? Pô, nossa senhora, nem me fale. Todo mundo vê que isso aí é um modo de colocar o jovem na criminalidade. Ele é aliciado pelos bandidos. Exatamente. Ah, não pode mexer. Quer dizer, são verdadeiros tabus que eles vão criando, mas no fundo eles querem aproveitar esse caldo de cultura do crime para jogar na luta de classes. Não precisa ir longe, né? Não precisa ir longe. Quando saiu há pouco tempo atrás, saiu uma pesquisa sobre os homicídios no Brasil e etc. Né? Vários jornais, né, estamparam a manchete assim, ó, a polícia no Brasil é a que mais mata. Mas nenhuma disse que também é a que mais morre. Por quê? Porque há realmente um confronto. A segurança pública é um inferno. Né? A verdade é que hoje nem o policial consegue cuidar mais dele mesmo. Né? Imagine proteger a sociedade e proteger o cidadão. Né? É isso que o Estado esconde, né, da população. Né? O que as pessoas têm que pensar é, se acontecer alguma coisa agora, você está nos assistindo aqui, né? Se alguém tentar invadir sua casa, você faz o quê? Você acha que a polícia vai chegar em 10 segundos antes de acontecer alguma coisa com você e com sua família? Isso não existe. Né? Não existe proteção na negação. As pessoas tendem a negar. Né? Ah, não vai acontecer nada. Ah, eu tenho grade, eu tenho câmera. A verdade, se você tiver câmera, como quantas vezes a gente vê, o que você vai fazer é filmar o criminoso que vai te atacar. E só isso não vai impedi-lo. Né? Então as pessoas precisam parar de negar que a insegurança está aí, né? E começar a cobrar mudanças efetivas, né? Que isso falta muito mesmo. E o crime organizado sendo liderado dentro dos presídios também é um milagre, né? Uma piada, né? Você ter esse poder todo de criminosos presos e ao mesmo tempo atuando na maior cara de pau. Isso é óbvio que isso chancela de alguém poderoso para isso acontecer. Isso parece uma coisa insolúvel no Brasil, né? Uma coisa que já virou cultural. Não, sem dúvida, né? Sem dúvida. É quase institucionalizado. Né? Eles se colocam como um poder, né, que tem capacidade para barganhar com o próprio Estado, que é o que aconteceu aqui em São Paulo, né? Com o PCC e com o próprio governo do Estado. Né? O Comando Vermelho lá no Rio, né? Exatamente. Os ataques de 2006, né, não pararam porque eles resolveram parar e ficaram com medo. Não, a verdade é que pararam porque houve um acordo. Né? Houve uma negociação entre as partes. E é isso que está acontecendo no Brasil. Né? Não é só aqui em São Paulo, está acontecendo em todos os estados. Né? Até porque o crime em si, ele não representa perigo para o poder instituído, né? Para o poder oficial, para o status quo. Né? O bandido está preocupado em ganhar o dele e acabou. Né? Não está preocupado quem que é, se o governo é do PT, se é do PSDB, se é do DEM.
isso para ele pouco importa. Né? Então para a questão governamental, o crime ele acaba auxiliando no momento que ele causa medo no cidadão, e esse cidadão fica mais vulnerável ao próprio Estado, né? E ao mesmo tempo ele não é um poder incômodo ao Estado, porque o criminoso não quer tomar o poder, ele não quer ser governador, ele não quer ser presidente, ele não quer isso. Né? Então não oferece risco, né, ao próprio governo. É por isso que a gente vive nesse país de 54 mil assassinatos todos os anos. Isso os contabilizados, fora os não contabilizados, desaparecidos, os corpos encontrados, mortes a averiguar. Né? Na realidade, o número é bem superior, deve chegar aí lá pelos 65 mil assassinatos todos os anos. Pois é, meus amigos, escutem só. Nós estamos chegando no final de mais outro Hangout. Nós teremos aqui papo para... Inclusive teremos, né? Eu quero convidar vocês dois desde já para a gente se reunir mais, porque eu acredito que a gente está se reunindo de uma maneira muito intuitiva, muito orgânica, né? A gente está elaborando isso tipo na base do improviso, essas reuniões, né? E acredito que a gente tenha muita coisa para discutir, para informar, para se informar e para mostrar para todo mundo que está nos assistindo, e cada vez mais pessoas nos assistindo. Eu quero agradecer a você, Bené, mais uma vez, pela participação. Nelson, eu quero agradecer a você também e deixar mais uma vez aqui o convite para que vocês participem de outros hangouts que virão no decorrer desse período aí. Falou? Eu que agradeço a oportunidade e convite já está aceito. Maravilha, Bené. Nelson, muito obrigado. Mais uma vez eu agradeço. Quero felicitá-lo, porque está indo contra a onda da maré montante. É um convite a todo brasileiro para que reaja e não se deixe levar pelos acontecimentos, levar pela maré montante do crime, do socialismo, do comunismo, senão o Brasil vai se transformar numa nova Cuba. Muito obrigado, Lobão. Um abraço, Bené. Um abraço, Nelson. Um abraço para vocês dois e um bom final de domingo para vocês, uma boa semana para todos nós, se Deus quiser. Amém. Amém. Bye.